simples, né? Foi começado na minha casa, com crianças, né? Eu tinha 20 anos de idade, aí começamos a juntar as crianças da rua e fazer uma escolinha de sábado de manhã. Aí, em seguida, mudou perto da gente famílias da mesma comunidade, entendeu? Do lado da minha casa mudou o Mário Modenês, e quando ele ouviu minha mãe cantando, ele perguntou: irmã é crente? Que igreja? Eu falei: Adventista da Promessa. Aí ele assustou, né? Ele falou: eu também sou Adventista da Promessa. Então nós viemos de Mauá, ele veio de Fernandópolis. Mais uns dias, aí chegou um caminhão descarregando uma mudança diferente, né, na rua Teodoro Sampaio, e aí minha mãe já foi lá perguntar. Tinha 4 moças e um rapaz, todos novinhos ainda, adolescentes, né? Eles falaram também: somos crentes Adventistas da Promessa. O momento que mais me marcou foi justamente quando fizemos uma campanha de oração, 30 dias de oração, e após esses 30 dias chegou uma perua na minha casa. Eu morava já na Vila Titi, ou Aporé, e uma família grande, e nessa família veio também o nosso irmão diácono José Lemes, que está vivo até hoje, graças a Deus. Com 93 anos, ele fazia parte dessa caravana. Um fato interessante aqui da nossa comunidade é que daqui saiu alguns pastores. Pastor João de Matos, pastor José Vilaça, pastor Ademir, saiu daqui dessa comunidade. Pessoas que se converteram aqui, foi chamado para a obra, trabalhamos com essas pessoas. O pastor João de Matos, por exemplo, eu levei ele a Itu, falei se ele mudaria para lá. Inclusive na época, eu falei: eu pago o aluguel de casa para você e você vem para cá. Aí ele foi, começou a igreja na Itu, e graças a Deus, com 7 meses, estava com 100 pessoas congregando. Então foi um trabalho grandioso. E de lá ele foi para missões, para a Vitória da Conquista. Inclusive aqui na Promessa Esperança, a esposa do Fabinho é lá de Vitória da Conquista, e fruto do trabalho do João de Matos, né? É interessante. E o pastor Vilaça, também bastante conhecido, esteve em Curitiba, esteve até na Argentina, né? E hoje está em Jaguariúna. Então, pessoas que continuam aí trabalhando. Então, isso é um fato interessante, que a igreja não ficou parada, ela formou obreiros. Bom, para a gente falar de dificuldade, nós passamos muita dificuldade, é claro. No primeiro salão ali na rua Luiz de Oliveira Arruda, perto da Igreja Assembleia de Deus, e era um salão bem pequenininho, e a gente começou ali. Depois fomos para a Avenida dos Expedicionários, na Vila São Paulo, um salão um pouco maior. Foi quando fizemos o mês de oração, chegou essa perua cheia de gente, aí tivemos que alugar um salão maior. Aí fomos para Vila Áreas, na rua Moreira César. Lá um salão grande, bom, e foi muito bom naquela época. Mas a dificuldade foi quando começamos a construir aqui, que não tinha condições, não tinha dinheiro, né? E a gente tinha problemas de infiltração, quando chovia, não tinha pavimentação, tinha barro, né? Então, e o banco também era uma tábua sem encosto. Então houve muita reclamação de alguns irmãos, né, de passar por essa dificuldade. A maior dificuldade foi justamente a questão do banco sem encosto. Sentimento de alegria, né? Porque quando a gente estava no começo, a gente não tinha noção do que ia acontecer, né? E nós começamos aqui com a oração no monte. Aí na Vila Popular não tinha Vila Popular, naquele monte ali que ainda existe, né? E a gente orava geralmente de sexta para sábado. A gente orava no monte, e vinha gente de São Paulo também nos ajudar em oração. Inclusive um deles, o pastor Daniel Mendes, que faleceu há pouco tempo, ele nos ajudou aqui também no começo. O
legado é de fé e esperança. É o que a gente crê desde o começo, né? A gente acreditava que aqui, nesta cidade, tinha condições de ter uma comunidade da nossa igreja, né? Promessa. E hoje Promessa e Esperança. A mensagem é que devemos prosseguir, né? Paulo, ele diz: não digo que eu já alcancei, mas eu prossigo olhando para o alvo. Então essa é a mensagem, devemos sempre olhar para o alvo que é Cristo e sempre sentir que nós estamos aprendendo. A gente ainda não aprendeu tudo. Nossa caminhada é um aprendizado. Então nós devemos hoje prosseguir crendo, olhando para Cristo e amando uns aos outros, para que essa comunidade seja um em Cristo. Ele é nosso Senhor, Ele é o Senhor da igreja. E se você está aqui hoje, porque o Senhor da igreja colocou você nesse plano, e graças a Deus por isso. Nós ouvimos ali o pastor contando a história da igreja. Parece ser coincidência, né, pastor? Um mudar de frente, o outro mudar na outra rua. Nós estudamos a lição do negócio sobre a vida de Paulo hoje,
E parecia ser coincidência também, mas nada disso é coincidência, tudo isso é plano de Deus. E eu quero falar para você que você está nesse plano de Deus. Você não está aqui à toa. Deus tem um plano nas nossas vidas, irmãos. Isso tudo demonstra a soberania, o poder de Deus. Você pode glorificar a Deus por isso. Deus é soberano e você está no plano dele. Glorifique o Senhor, exalte o nome dele, porque ele é digno de toda honra, de toda glória, de toda adoração.
dos corinhos antigos, a gente pensou em cantar alguns corinhos com os irmãos. E aí a gente juntou um grupo aqui. Queria convidar vocês para ficarem em pé, aproveitar esse momento, né, para a gente adorar a Deus juntos. São músicas bastante conhecidas que alcançaram muitas vidas e que já glorificaram muito a Deus. Então eu convido você essa noite a fazer um túnel do tempo com a gente através dessas canções. A honra e a glória
Ensinam os nossos irmãos. Festa. Que festa? Festa por estarmos na presença do Senhor. Quero que você, por gentileza, nesse momento, curva a sua cabeça. Vamos orar. Deus Santo, Deus maravilhoso, Senhor, Tu és digno da nossa adoração aqui. Tu és digno de receber com louvor. A Ti toda a honra, a Ti toda a glória, a Ti todo o louvor, Senhor. Receba, continue a receber a nossa adoração na Tua presença. É isso que eu te peço, no Teu santo nome. Amém, Senhor Jesus. É bom estar com vocês. É bom estarmos juntos fazendo parte dessa festa. Tudo que foi iniciado com a contagem da história, tudo aquilo que nós cantamos, já faz parte de toda a reflexão. Mas a palavra é necessária para nós, mais uma vez, nessa noite, não só cantada, não só ali falada, mas também podemos lê-la. E a base da nossa reflexão nesta noite é Mateus 16, versículos 18 e 19. E diz assim o texto: Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu darei a vocês a chave do reino dos céus. Tudo que você ligar na terra será ligado nos céus, e o que você desligar na terra será desligado também nos céus. Amém? Hoje é festa. Nós estamos aqui celebrando o passado. Nós buscamos entender o nosso presente, o nosso momento. E como ouvi no final da fala do pastor Jonathan, nós temos um futuro pela frente. Há um legado que precisamos manter como Igreja de Cristo. Há um legado para nós. Obrigado, Débora. Há um legado para nós continuarmos. Quando nós celebramos ou paramos esses minutos aqui para celebrar ao Senhor, abrir nosso coração cheio de gratidão, nós podemos olhar para trás como vimos quantas histórias, quantas coisas foram feitas nessa comunidade, quantas lágrimas já caíram diante de Deus aqui nesse lugar, ou por este lugar. Quantas crianças ouviram a palavra de Deus e estão crescendo, já crescidas nessa palavra. Quantas famílias encontraram acolhimento neste lugar. Obrigado, Senhor. Obrigado também. Não tem problema. O importante é que água é água, tá? Quantas pessoas chegaram feridas desse lugar e receberam a cura de Deus, receberam aqui algo que acalentou os seus corações, algo que trouxe esperança a essas pessoas. Quantos rostos, quantas histórias, quantos nomes. A história da igreja local é feita disso. Nomes, rostos, famílias, pastores que passaram, presbíteros que passaram e estão, diáconos, diaconisas, irmãos, irmãs, líderes, músicos, professores, homens e mulheres que serviram ao Senhor e continuam a servir ao Senhor nesta comunidade. Celebrar é importante. Só que ao celebrarmos nós não podemos cair em um erro, em transformar essa memória numa nostalgia. Porque muitas vezes, enquanto celebramos, nós gastamos tempo perguntando ou falando como era bonito naquele tempo, como Deus trabalhou no passado, quantas coisas aconteceram aqui. Mas a grande pergunta no aniversário da igreja não é
apenas aquilo que Deus fez entre nós, mas a pergunta para nós aqui como comunidade Esperança é o que Deus vai fazer através de nós, o que Deus precisa fazer através de nós nessa geração, ou nesse cuidado da igreja que está em nossas mãos. Existe um legado. Esse legado ele precisa continuar, a missão precisa continuar, porque na fala de Jesus ele é claro, ele não disse edifiquei a minha igreja, ele disse edificarei a minha igreja. Há uma continuidade, há um movimento, há um futuro. Portanto, neste aniversário nós não podemos apenas comemorar os 59 anos da igreja, nós precisamos celebrar também quanto tempo Deus tem sustentado essa igreja, quantas pessoas Deus tem utilizado para proclamar esse evangelho, para aqueles que precisam ouvir esse evangelho. E Mateus 16, ele nos ajuda a lembrar quem somos. Nós somos uma igreja alicerçada em Cristo, alicerçada em Jesus. Jesus declarou: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Amém. Toda fundação, toda construção depende de um fundamento. Prédios podem mudar, como nós vimos na história. Pastores mudam, líderes mudam, gerações mudam, métodos mudam, a sociedade muda, mas existe algo que nunca vai mudar: o fundamento da igreja. Porque Paulo ele escreveu em 1 Coríntios assim: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Irmãos, a razão da igreja ter chegado até aqui não é porque tivemos bons administradores, ou tivemos bons pastores, ou pessoas competentes. Nós, como seres humanos, e por viver nessa comunidade, nós agradecemos sim por essas pessoas que passaram. Somos gratos, e a fala aqui é isso, é gratidão. Mas nenhum deles é o fundamento. O fundamento da igreja é Cristo. Nós, pessoas passaram e passarão, gerações passaram e passarão. Alguns que começaram a caminhada aqui já não estão mais conosco. Outros chegaram depois. E hoje nós somos responsáveis por essa história. Mas Cristo continua sendo o mesmo. Amém. Há desafios para nós. Há desafios para os nossos dias. Vivemos numa sociedade que é totalmente diferente de décadas atrás, ou apenas alguns anos. Mudou a maneira de trabalhar, mudou a maneira de formar relacionamentos, mudou a maneira de consumir a informação, mudou a maneira de educarmos os filhos, mudou a forma que as pessoas enxergam a religião, a família, a verdade, a espiritualidade. Nós vivemos sim conectados, mas totalmente distantes emocionalmente. Quantos acessos a informações nós temos, mas encontramos pessoas sem direção. Temos a nossa rede social cheia de contatos, mas os corações estão marcados pela solidão. Quantas pessoas nós não vemos desse jeito? E é exatamente nesse mundo, neste momento, nessa geração, que Jesus ele mantém a sua igreja aqui. E nós, como igreja dele aqui, nós precisamos compreender que nós não podemos e nem devemos mudar o fundamento da igreja para alcançar a geração que mudou. Nós podemos sim atualizar os métodos, nós podemos e devemos melhorar a nossa comunicação, nós podemos utilizar novas ferramentas, nós podemos encontrar novas maneiras para servir, mas a mensagem continua sendo a mesma. Jesus Cristo salva, Jesus transforma, Jesus perdoa, Jesus restaura e Jesus voltará. Amém. Precisamos manter essa mensagem,
Porque nós somos uma igreja edificada por Jesus. Jesus continua no texto, sobre esta pedra, e aí ele continua, edificarei a minha igreja. Jesus continua trabalhando nas nossas vidas. Uma igreja, ela pode completar muitos anos e continuar sendo construída, porque não significa que quando somos maturos na nossa fé, que Deus já terminou de trabalhar em nós. Enquanto houver pessoas a serem transformadas, discípulos para serem formados, famílias para serem cuidadas, uma cidade para ser alcançada, essa construção continua. Somos uma obra do Senhor em andamento. E Ele nos alenta dizendo assim: mas vocês receberão poder, e ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minha testemunha. Percebam, Espírito Santo, poder, testemunho e missão. O poder do Espírito nunca foi dado para a igreja simplesmente para produzir experiências, mas o poder do Espírito Santo foi dado a cada um de nós para nós testemunharmos a Cristo. Uma igreja cheia do Espírito Santo precisa ser missionária. Uma igreja cheia do Espírito Santo não pode viver somente voltada para dentro. Ela precisa olhar para fora. Ela precisa olhar para pessoas. Ela precisa enxergar a necessidade que está à sua volta. Ela precisa continuar anunciando Cristo, continuar servindo uns aos outros, acolhendo uns aos outros, discipulando uns aos outros. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela envia. E nós chegamos até aqui, irmãos, porque o Senhor Jesus continua edificando a sua igreja. E o mais interessante, que essa igreja, ela pertence a Jesus. O texto, ele é muito claro no texto, ele diz: edificarei a minha igreja. Ele não disse a igreja de Pedro, ele não disse a igreja dos apóstolos, ele não disse a igreja dos líderes, mas ele disse: edificarei a minha igreja. Irmãos, por incrível que pareça, eu acho que não é uma notícia nova para nós. A igreja tem um dono, e o seu dono chama-se Jesus Cristo, o nosso Salvador. Ele comprou essa igreja com o seu próprio sangue, irmãos. Isso significa que nenhum pastor é dono dessa igreja, nenhuma família é dono dessa igreja, nenhum ministério é dono dessa igreja, nenhum líder é dono dessa igreja, nem aqueles que começaram esta igreja é dono da igreja. O dono da igreja é Jesus Cristo. Nós somos servos, nós somos mordomos, nós somos participantes de algo temporário até Jesus voltar. Nós precisamos mudar a nossa maneira de enxergar esse aniversário. Nós não podemos dizer: olha o que eu construí, veja como construímos. Não, nós precisamos dizer: veja o que Deus fez entre nós. Não podemos dizer que essa história é nossa, não, a história pertence a Cristo, Ele está construindo essa igreja. Isso significa que a igreja não pode ser dirigida pelos nossos gostos pessoais. Então a pergunta não é qual igreja que nós queremos. E aqui há uma falha na nossa. Nós como líderes, nós sempre perguntamos isso nas reuniões ou para a igreja: qual a igreja que você quer? Mas a pergunta ideal é: qual igreja que Deus, que Cristo deseja encontrar em nós? E nós precisamos ser uma igreja fiel à palavra, uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja que ama, uma igreja que acolhe, uma igreja que forma discípulos, uma igreja que serve, uma igreja que anuncia o Evangelho, uma igreja que espera Jesus voltar olhando para os céus, uma igreja que pertence a Cristo Senhor Jesus, uma igreja que tem uma promessa de futuro. O texto continua dizendo: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela.
que mensagem grandiosa esse texto. Quando nós olhamos para trás, irmãos, é certo que nós passamos por dificuldades. E aí posso dizer, os praticamente 5 anos que estive servindo a vocês aqui, nós enfrentamos juntos uma pandemia. Nunca havia acontecido isso, nós enfrentamos juntos. Nós passamos por momentos difíceis. No dia 16 de março de 2020 foi dito: não há mais culto. E vai nós correr atrás de um monte de coisa, né, Edgar? Luciano, arruma pano preto para nós pôr aqui. Arruma pallet para a gente fazer alguma coisa. É filmagem, é mídia, tantas coisas. Faz num lugar, faz no outro. Quantas coisas passamos juntos. Quantas dificuldades como igreja. Quantas crises. Quantas perdas. Quanta falta de recursos, como o pastor Jonathan citou aqui. Quantas mudanças de liderança. Quantos conflitos, quantos desafios. Mas nós estamos aqui, irmãos. Nós estamos aqui porque o Senhor nos sustentou. Ele sustentou essa igreja. A nossa história, ela é testemunha da fidelidade de Deus. Entretanto, essa promessa não significa que nós precisamos esperar, sendo protegida por Ele, não. Há um poder em nossas mãos, a chave do reino dos céus. Existe autoridade para a igreja, existe uma responsabilidade, existe uma missão. Porque as portas do inferno não atacam. Portas é a estrutura de defesa. E essa é a imagem poderosa que Cristo deixa para nós. Ele está dizendo que nem as estruturas do reino das trevas poderão impedir o Evangelho. Portanto, nós como igreja, nós não fomos chamados para nos escondermos atrás dessa parede, não. Nós fomos chamados para avançar. Porque a igreja que está aqui é um presente para este lugar, aonde Deus plantou. Chegamos até aqui, foram vários lugares, como foi dito. Quantos lugares a igreja não passou? Deus poderia ter colocado em qualquer lugar, mas Ele, em sua providência, colocou nós aqui, neste bairro, nesta cidade, no meio dessas famílias, perto de pessoas que conhecem a Jesus sim, mas perto de pessoas que também precisam conhecê-lo melhor. A nossa localização também faz parte da nossa missão. Deus não nos colocou aqui simplesmente para termos um endereço para realizarmos culto. Ele nos colocou aqui para sermos testemunha deles. Precisamos olhar a nossa comunidade. Quem mora ao nosso redor? Quais são as dores dessas pessoas? Quais são os seus medos? Onde estão as famílias fragilizadas? Onde estão os jovens procurando um propósito? Onde estão os idosos vivendo em solidão? Onde estão as crianças precisando de um referencial? Aonde estão aqueles que perderam a esperança? Aonde estão aqueles que ainda precisam ouvir o Evangelho? Irmãos, porque a igreja não é apenas um lugar para onde as pessoas vêm. A igreja é o povo de Deus que envia. Jesus disse a cada um de nós: ide. Ele não disse espere e venha, não. Há uma grande diferença aqui. Quantas vezes nós temos pensado assim: como podemos trazer pessoas para a igreja? Mas a proposta para nós em missão é como podemos levar a igreja às pessoas. Levar amor, levar cuidado, levar serviço, levar esperança, levar oração, levar palavra, levar o Cristo crucificado, levar o Cristo que foi morto, ressuscitou e voltará para nos buscar. Nós temos a responsabilidade nessa comunidade. A discípulos de Jesus, nós como os discípulos de Jesus precisamos viver o Evangelho neste lugar. A nossa missão, ela precisa continuar, irmãos. É certo que nesse aniversário nós olhamos para trás.
E ao olharmos para trás, nós dizemos: obrigado, Senhor. Obrigado aos pioneiros, obrigado aos pastores, obrigado às famílias, aos líderes, aos professores, aos músicos, a cada irmão, obrigado por tudo. Obrigado por ter colocado a mão na obra. Obrigado por cada pessoa que serviu, que ofertou, que ensinou, que evangelizou, que limpou, que construiu, que visitou, que orou, que perseverou. Mas nós precisamos olhar para frente. Porque chegar até aqui não significa que a nossa missão acabou. Significa que nós temos a oportunidade de continuar essa missão. Há uma nova geração chegando. Quantas crianças aqui? A Marianas, a Christophers, por virem. Há uma nova geração. Há famílias, há novos desafios. Há pessoas que precisam ainda conhecer Jesus. Há discípulos que precisam ser formados. Há líderes que precisam ser preparados. Há crianças que precisam ouvir e conhecer a palavra. Há jovens que precisam entender que o viver para Cristo é tudo. Há uma cidade, há um bairro que precisa enxergar Cristo em nossas vidas. Nós precisamos continuar perguntando: que diferença a nossa presença faz nesse lugar? Que diferença faz a nossa presença aqui neste lugar? Eu já fiz essa pergunta aqui e faço algumas vezes. Se fechasse hoje, qual seria a reação das pessoas, dos nossos vizinhos, do bairro, da cidade, se nós fechássemos hoje? E naquela experiência que eu contei, que passamos juntos aqui, nós entendemos que a igreja aqui faz a diferença e continua fazendo a diferença. Os vizinhos falaram: olha, agora não tem mais os cultos, nós não ouvimos mais os louvores. Nós somos testemunhas disso. Então isso quer dizer que a igreja, Começa Vila Esperança, tem feito a diferença nesse bairro. Mas a nossa missão não pode parar, irmãos. Há famílias que necessitam ouvir essa palavra, porque Jesus não nos colocou aqui apenas para existirmos nesse lugar. Ele colocou aqui para nós servirmos este lugar. Não fomos chamados para ocupar um endereço, fomos chamados para iluminar esse endereço. Não fomos chamados apenas para realizar cultos. Nós somos chamados para fazer discípulos. Não fomos chamados para preservar uma história, não. Nós somos chamados para construir uma igreja em Cristo. Essa é a nossa missão de continuidade. É continuar agora por aquilo que os nossos irmãos trabalharam até aqui. Uma geração, ela recebeu a missão. Outra geração carregou a missão. Agora essa missão está em nossas mãos até que Jesus volte. Ainda há pessoas para serem alcançadas. Existem famílias para serem cuidadas. Existem discípulos para formar. Existem lugares aonde o Evangelho ainda precisa chegar. Existe um trabalho a ser feito através das nossas mãos. Nós precisamos continuar vivendo essa promessa. Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Irmãos, é certo que a nossa história, ela começou em Cristo. A nossa história é sustentada em Cristo. A nossa igreja pertence a Cristo. A nossa missão é anunciar a Cristo. A nossa esperança é que Cristo voltará. Nós celebramos sim mais um aniversário, sim, mas precisamos continuar avançando. Precisamos continuar servindo, discipulando, proclamando a Cristo até que Ele venha. Porque uma igreja que é verdadeiramente grata pelo seu passado é uma igreja profundamente comprometida com a missão que está em suas mãos.
a missão do presente. Para nós, que venha novos anos, que venha novos discípulos, novas famílias a serem alcançadas, novos ministérios, novas histórias de transformação, mas que uma coisa jamais mude: Jesus Cristo no centro, Sua palavra como fundamento, o Espírito Santo capacitando a cada um de nós para continuarmos a missão de Cristo aqui nessa terra. A responsabilidade é nossa. Nós precisamos continuar pautados nesse fundamento que é Cristo. Amém? Curva a sua cabeça. Senhor, nós estamos diante de Ti, ó Pai. Nós olhamos para trás com gratidão. Nós olhamos para cada pessoa que viveu essa história e nós agradecemos, Senhor Jesus. Cada um que viveu aqui neste momento, ou viveu toda essa história em oração, cada lágrima, cada oferta, cada gesto de serviço, cada vida alcançada pelo Evangelho, nós reconhecemos, Senhor, que chegamos até aqui, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Ó Pai de amor e bondade, continue, Senhor Jesus, a escrever novos capítulos através da Tua igreja, Senhor, desta nova geração que está aqui. Ó Deus, que nós sejamos, ó Deus, mais e mais firmados em Ti, submissos a Tua palavra, cheios do Teu Espírito Santo. Ó Deus, livra-nos de preocuparmos apenas com nós mesmos. Dá-nos olhos, Senhor, para enxergar a comunidade que está ao nosso redor. Dá-nos um coração, Senhor Jesus, para amarmos com coragem e anunciar a Ti, Senhor. Que esta igreja seja um acolhimento para muitas pessoas. Ó Deus, continue trabalhando em nós, para que mais e mais venhamos proclamar o Teu Evangelho, Senhor. Que a Tua obra, Senhor Jesus, seja feita através de nós, de geração em geração, até que o Senhor volte para buscar esta igreja, Senhor Jesus. Ó Deus, nós nos colocamos na Tua presença, certos que o Senhor pode nos usar em todo momento para servirmos a Ti aqui neste lugar e cumprirmos a Tua missão, Senhor Jesus. É no Teu santo nome que peço e agradeço. Amém, Senhor. Graças a Deus. Cristo é meu fundamento, sobre a rocha eu quero estar, nele eu estarei seguro. Eu posso me alegrar,
chegar aqui na igreja, olhou algumas fotos e, como a gente costuma dizer, a gente diz assim: passou um filme na minha cabeça. Não é assim? Mas deixa eu te contar uma coisa. Esse filme não acabou. E tem mais. O roteirista deste filme, para essa comunidade, o final desse filme, ele não acaba aqui. Deus, que é quem escreveu durante 59 anos a história dessa comunidade, como o pastor falou, Ele está escrevendo o nosso futuro. A gente ainda não sabe o próximo capítulo, né, dessa série. A gente não sabe quais serão os desdobramentos. Talvez no meio dessa história existirão muitas surpresas, mas uma coisa é certa: o roteirista da história da Igreja Adventista da Promessa, aqui em Vila Esperança, ele tem uma história grandiosa e bonita para a gente. Amém? Ele tem uma história grandiosa para esse povo. Ele tem uma história bonita. Enquanto o Senhor não voltar, nós continuaremos cantando. Ele jamais falhará. Amém? Ele jamais falhará. Ele jamais falhará e nunca, nunca falhará. E eu gostaria de te convidar para mais uma oração. Nós vamos erguer as nossas mãos. Nessa oração nós vamos fazer uma oração de gratidão a Deus. Amém? Estamos onde estamos, chegamos onde chegamos, porque o Senhor esteve conosco. Né? Famílias que se encontraram na nossa cabeça de forma desproposital, mas era o Senhor da igreja escrevendo essa história. Era o sumo pastor escolhendo famílias que chegariam aqui, trazendo pessoas, trazendo uma Kombi, para esse dia, neste lugar, o Senhor escrever a história de um povo que resistiu bravamente a continuar aqui. Em meio às dificuldades, em meio às lutas, em meio, às vezes, cultos que tivemos, que a gente olhava e dizia: Senhor, tenha misericórdia. Em meio à queda, né, de muros, o Senhor nos sustentou até aqui. O Senhor não fala. Vamos erguer nossas mãos, vamos fazer um brado de gratidão ao Senhor, agradecido pelo que o Senhor fez até aqui, até onde o Senhor nos trouxe, até esse momento, confiados no autor, no roteirista dessa comunidade. Vamos agradecer ao Senhor. Obrigado, Deus. Somos gratos a Ti. Gratos pelo que o Senhor tem feito no nosso meio. 59 anos que a gente tem certeza que o Senhor esteve dirigindo a história desta comunidade de fé. Quantas histórias em que o Senhor nos levantou, quantas dores, de quantos sofrimentos o Senhor levantou no teu povo, de quantos momentos de angústia em que o seu povo clamou, e o Senhor dos altos céus derramou do trono da glória bênçãos, Pai. Estamos aqui para testemunhar o grande feito, as gloriosas bênçãos de Deus no nosso meio. Grande é o Senhor, grande é o dono da igreja, grande é o Senhor que se entregou na cruz do Calvário por este povo, Senhor. Não estamos aqui, essa igreja não está aberta por ideologia de homens, esta igreja não está aberta, Senhor, por capacidades humanas. Esta igreja está aberta porque o Senhor, o dono da igreja, permitiu o povo se reunir neste lugar para Ele
Senhor Jesus. E nós temos a certeza que o Senhor continuará escrevendo a história. E nós temos a certeza que muito filme ainda vai rolar, muita coisa ainda vai acontecer, e nós continuaremos a ver a atuação do Deus poderoso no nosso meio. Porque este povo pertence ao Senhor. Nós pertencemos ao Senhor. Em nome de Jesus.
continua, mas o nosso culto não acaba, né? Essas mesas não estão aqui por acaso, esse momento não está aqui por acaso, e nós vamos continuar celebrando ao nosso Deus. Existem muitos motivos para agradecer a Deus. Existem muitos motivos para agradecer a muitas pessoas que tornaram todo esse ambiente aqui possível. Tem muita gente envolvida, irmãos. Principalmente na última semana em que muita gente se voluntariou para servir neste momento. Deus abençoe ricamente a sua vida. Amém? Tenha certeza, Deus continua escrevendo a história do seu povo. Amém? E nós vamos finalizar aqui com a bênção apostólica, agradecidos a Deus. Mas óbvio, nós tivemos esse mês o Dia dos Pais, e aí nós temos mais um momento de adoração. Então, quando você sentar aqui após a bênção apostólica, nossas crianças têm algo preparado para vocês. Amém? Amém, Senhor. Certa feita, o salmista escreveu: se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado. Ora, diga, Israel, se não for o Senhor que esteve ao nosso lado. E nós sabemos, Pai, que se chegamos até aqui, o Senhor esteve batalhando as nossas batalhas, guerreando as nossas guerras, esteve ao nosso lado, ao lado da nossa família, ao lado do seu povo, e é por isso que nós seguimos adiante, Pai. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo cuidado, obrigado por esta família que se reúne nessa noite aqui em forma de gratidão pelo que o Senhor fez, pelo que o Senhor tem feito e ainda irá fazer por nós. Nós queremos terminar esse momento dizendo que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo conosco permaneça, em nome de Jesus. Glória a Deus. Pode sentar, fique à vontade. Cumprimentos com os soldados do Senhor, amém? A gente está um pouco atrasado, mas não esquecemos dos pais. Queremos aproveitar esse momento que a gente vai confraternizar para homenagear todos vocês. Então, feliz Dia dos Pais. E as crianças prepararam essa música para vocês.